Estaremos meditando no Evangelho Canônico de Mateus, no capítulo 4, dos versículos 1 ao 10. Acompanhe na sua Bíblia. A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, disse a Jesus: Se você é filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: se você é filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito, aos seus anjos ele dará ordens ao seu respeito, e eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus, porém, respondeu: também está escrito, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. O diabo ainda levou Jesus a um monte muito elevado, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse: tudo isso lhe darei, se prostrado você me adorar. Então Jesus lhe ordenou: vai embora, Satanás, porque está escrito, adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a Ele. Pai de amor, Pai bendito, Deus poderoso, cheio de graça, fala conosco nesta noite, por intermédio da tua santa e poderosa palavra. Faz o teu reino avançar e nos conforme à imagem do teu Filho Jesus Cristo, hoje e para todo sempre, e dizemos amém. Queridos, podeis assentar-se. Queridos, vivemos dias em que muitas pessoas elas depositam sua esperança na economia, na política, na tecnologia, a inteligência artificial, podemos mencioná-la, e no poder humano. Entretanto, a Bíblia ela declara que a verdadeira felicidade de uma nação está em reconhecer o senhorio de Jesus. Quando Jesus ele foi tentado no deserto, Satanás apresentou 3 propostas que continuam sendo oferecidas hoje às pessoas, às famílias e também às nações. Cristo ele venceu cada tentação pela palavra de Deus, deixando um exemplo para todos os povos. Conta-se que um farol ele foi construído à beira-mar para orientar os navios durante as tempestades. E certo dia os responsáveis decidiram apagar a luz para economizar combustível. Queridos, naquela noite vários navios naufragaram. Assim acontece com a nação que rejeita a Deus. Quando indivíduos deliberadamente rejeitam a Deus. Em Romanos, no capítulo 1, versos 24 a 28, nós observamos o apóstolo Paulo, ele descrevendo o juízo severo do Senhor. Quando a humanidade ela rejeita continuamente a Deus, ele a abandona, ele os entrega às suas próprias paixões, os seus próprios pecados. E isso significa que Deus ele cessa de intervir, permitindo que as pessoas colham as tragédias das suas consequências de seguir os seus próprios desejos pecaminosos. Portanto, quando a luz da palavra ela é apagada, o resultado é confusão, é relativização, é secularização ou secularismo teológico. Conversando com uma missionária recentemente, ela mandou um vídeo e no vídeo estava escrachado pastores eles se vendendo a uma famigerada teologia da inclusão, porque dentro desses lugares essa comunidade estava investindo na igreja, estava investindo naquelas megas igrejas. Percebem que o secularismo, o relativismo tem entrado, tem causado um mal grandioso
para ser testado. Ele é conduzido ao deserto pelo próprio Espírito Santo. Porque Jesus não foi tentado para que o Pai pudesse aprender alguma coisa sobre o seu filho, pois o Pai já havia lhe dado a sua aprovação divina. Tu és o meu filho e hoje eu te gerei. Tu és o filho, meu filho, e eu me comprazo, eu me alegro em meu filho. Então a aprovação do Pai Jesus já tinha. No entanto, Jesus ele foi tentado para que toda criatura, no céu e na terra, ou embaixo dela, soubesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Este foi o propósito da tentação, para todos exaltarem a Ele, um com o Pai. Ele mesmo diz: eu e o Pai somos um. E diante disso, queridos, para o Brasil ser uma nação cujo Deus é o Senhor, e de fato o Brasil é viver as implicações desta grande temática, Brasil, nação cujo Deus é o Senhor. É necessário, querido, pelo menos 3 verdades espirituais que eu consigo observar nesse texto. A primeira, alimentar-se da palavra. Alimentar-se da palavra é a bússola, é o nosso manual de fé e prática. É de fato, de verdade, a palavra que nos santifica. Quando nós observamos o mundo que, então, a banalização da mentira, queridos, tem crescido de maneira assustadora em nosso país, onde uma mentira é contada várias vezes, de diversas formas, se tornando uma verdade muitas vezes absoluta, inquestionável. Nós vivemos dentro desse contexto onde a banalização da mentira chegou da mais alta cúpula aos bairros, os marginalizados, lugares mais escondidos, pouco vistos na nossa sociedade contemporânea. Porém, queridos, a igreja de Cristo é a porta-voz da luz no fim do túnel brasileiro, enquanto a igreja do Deus vivo ela é chamada a coluna e o baluarte da verdade. 1 Timóteo capítulo 3, verso 15, cuja palavra é nas palavras de Jesus em Mateus 5:37. Anote isso na sua alma, anote isso dentro da sua mente. Este é o nosso procedimento, este é o nosso posicionamento enquanto coluna e baluarte da verdade. Palavras do Senhor Jesus Cristo: sim, sim, não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna, e nós não devemos negociar a verdade pela mentira. A mentira ela é passageira, a verdade ela é eterna. Repita comigo: a mentira é passageira, a verdade ela é eterna. Me escute, queridos, nós sabemos que a crise religiosa ela chegou na igreja, enquanto Jesus ele continua intacto e continua perfeito, imutável em seu ser, ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. A igreja ela sofre, ela se fragiliza com o mundo de então. A crise ela chega na igreja, humanamente falando, porém a igreja triunfante de Cristo ela permanecerá de pé, porque as portas do inferno não prevalecerão contra ela, diz o Senhor. E eu creio que aqui é um povo comprado e redimido pelo sangue de Cristo que vai morar no céu. E eu estou me reportando a Betel e Serrita, um povo que não negocia a verdade com a mentira mundana ou profana deste mundo, porque Cristo nos comissionou para fazer diferença. Cristo sendo a própria palavra encarnada de Deus. Paulo disse em 2 Coríntios capítulo 5, o versículo 21, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Amados, quando vemos a narrativa da tentação de Jesus no deserto, ele foi tentado em todos os aspectos. Ele assumiu a nossa humanidade caída. Satanás o tentou com a concupiscência da carne. Veja aí, mantenha o texto aberto em Mateus capítulo 4. Ele foi tentado na concupiscência da carne, ele foi tentado na concupiscência dos olhos, ou no desejo dos olhos, e ele foi tentado em relação à soberba da vida. O texto nos diz o seguinte, versos 1 a 4, lê comigo: assim que Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto,
e para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se dele, disse a Jesus: se você é o Filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. E Jesus, porém, respondendo: está escrito, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. De modo semelhante, queridos, Moisés ele não teve comida nem bebida no Sinai por 40 dias e 40 noites. Elias também jejuou por esse período de tempo também. Dentro desse contexto, se aqui traz o sentido de uma vez que, porque Satanás tinha dúvidas de quem Jesus era, mas o seu objetivo era levar Jesus a violar o plano de Deus e usar o seu poder divino, do qual ele havia aberto mão em sua humilhação humana. Todas as três respostas a gente vê de Jesus ao diabo foram extraídas de Deuteronômio capítulo 8, versículo 3, queridos. O texto afirma que Deus permitiu que Israel tivesse fome, para que o Senhor pudesse alimentar com maná e ensinar-lhes a confiar somente no Jeová Jireh. Jesus, ele conhecia Yahvé. Jesus era o próprio Deus. Hebreus capítulo 1, versículo 3 vai dizer que Jesus é a imagem perfeita do ser de Deus. Ele é a exata expressão de Deus. Ele não poderia ser confundido. Ele não poderia ser persuadido pelo inimigo. Ele não poderia, de fato, de verdade, cair, porque ele tem dentro, ou tinha dentro de si, ou tem dentro de si a impecabilidade. Ele se fez pecado por nós. Ele assumiu a nossa culpa. Ele assumiu o nosso pecado. Mas, verdadeiramente, absolutamente, ele não poderia pecar. Ele passou no teste para que nós pudéssemos observar que a nossa devoção, o nosso amor, a nossa fé, a nossa confiança, a nossa crença é nele, é em Jesus, e somente em Jesus. Quem está entendendo a mensagem? Diga amém. Porque esse texto, queridos, nos dá base para afirmar que somente Jesus não pecou. Somente Jesus não transgrediu a lei dos profetas, porque ele cumpriu categoricamente a lei dos profetas. Mateus 5, o versículo 17. Irmãos, toda a palavra ela procede da boca de Deus. Satanás não pode nada. O adversário só faz o que é determinado para fazer. Agora, não podemos dar brechas. Portanto, fecha todas as brechas com a palavra. Larga de fora o jeitinho brasileiro que tem destruído aos poucos a nossa nação. Então, segundo um teólogo, Martin Luther, ele dizia o seguinte: você não pode impedir o diabo de atirar flechas de maus pensamentos em seu coração. Faça como um velho de tempos passados disse: eu não posso impedir que um pássaro de voar sobre a minha cabeça. Você não pode impedir que um pássaro ele pare de voar sobre a sua cabeça, mas eu posso impedi-lo de fazer um ninho no meu cabelo. Queridos, a gente tem que impedir, a gente tem que fechar, a gente tem que blindar nossa mente dos maus desígnios, e a gente impede as coisas mínimas, as coisas que a gente julga leves, mas que com o tempo elas podem se tornar graves e podem atingir ou debilitar a minha e a sua espiritualidade. Amados, me escute. Jesus é o fundamento sólido para a nossa nação. Ele é a fonte do sustento mais importante que a comida. Jesus é a verdadeira nutrição eterna. Ele provê alívio e proteção contra o diabo quando realmente somos satisfeitos nele. Eu convido a você a ser plenamente satisfeito em Jesus, porque as obras do diabo não poderão te deter, não poderão te assustar, não poderão te amedrontar. Angustiados seremos, mas não seremos destruídos. Quem crê nisso, diga amém. Porque passamos por aflições e Jesus disse: mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Mas uma segunda verdade espiritual que eu consigo observar nesse texto:
não tentar Deus. Uma nação que tenta o seu Deus não será próspera. Todo reino dividido não subsistirá. A palavra do Senhor Jesus. Sobretudo, queridos, além de não ser próspera, será destruída. É possível tentarmos a Deus? Você pode me perguntar, mas é possível, pastor? Deus sendo grandioso, Deus sendo onipresente, onisciente, onipotente, é possível eu tentar a Deus? Sim, queridos, é possível. Moisés disse em Deuteronômio capítulo 6, ele orientando o povo de Israel, em Deuteronômio 6,16, não ponham o Senhor, seu Deus, à prova. Quando a gente vê Paulo também, em 1 Coríntios, veja comigo aí, 1 Coríntios, capítulo 10, veja comigo, vamos ler todos juntos, o capítulo 10, o versículo 9, que diz o seguinte, 10, 9, não ponhamos Cristo à prova, como alguns deles fizeram, e foram mortos pelas serpentes. Nós conhecemos esta passagem bíblica, onde o povo recebeu a santa condenação pelos seus pecados no deserto, adorando aquele poste ídolo, aquela serpente que uma vez Deus, ele permitindo que o povo se colocasse diante daquela serpente para que fossem curados, mas eles não, gratos pelo que o Senhor fez, eles fizeram aquele poste ídolo, aquela serpente de bronze, como um amuleto, como um ídolo que eles idolatravam posteriormente. A gente entende, queridos, que no deserto os israelitas eles tentaram Moisés após a saída do Egito, antes mesmo quando Moisés desceu do Sinai com as duas da aliança em suas mãos, e ele se deparou com aquele povo fazendo um bezerro de ouro e levantando-se e adorando a Baal e adorando aquele bezerro de ouro. E Moisés ele ficou indignado, e mais ainda o Senhor, ele se indignou com aquele povo. Nós observamos, queridos, que durante toda a peregrinação do povo de Israel, os israelitas eles começaram a reclamar. Deus enviou serpentes venenosas para salvar os que estavam morrendo. Deus ordenou a Moisés que fizesse uma serpente de metal, e aí disse uma haste que ao olhar aquele povo era curado. E o texto é frequentemente lembrado que mostra a prefiguração de Jesus sendo levantado na cruz para a salvação da humanidade. E em João capítulo 3, o versículo 15. No entanto, queridos, no Novo Testamento, após Jesus explicar que precisaria sofrer e morrer em Jerusalém, foi Pedro que tentou persuadi-lo, dizendo: isso nunca vai acontecer com o Senhor. E em seguida Jesus repreendeu Pedro, dizendo: para trás de mim, Satanás. Pedro tentou a Jesus, ele tentou fragilizar o propósito para o qual Jesus veio, a glória a Deus e a morte pelos seus escolhidos, pelos escolhidos do Pai, pelas ovelhas perdidas da casa de Israel. E aí, queridos, quando nós voltamos para o texto, leamos os versículos 5 a 7, que diz o seguinte: então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito: aos seus anjos ele dará ordens ao seu respeito, e eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu: também está escrito: não ponha à prova o seu Deus, o Senhor, o seu Deus. Percebe, queridos? Percebe que Jesus, ele combate a palavra com a palavra. Satanás, ele conhece a palavra de Deus, ele cita, ele menciona trechos da antiga aliança, e Jesus, ele combate a palavra com a palavra. Em outras palavras, aqui o diabo, ele entra em cena literalmente, queridos. Nos versículos iniciais, em algumas versões, o diabo é chamado o tentador, o adversário. Mas aqui nós temos literalmente ele entrando em cena. O diabo, ele é chamado o tentador, no sentido estrito da palavra grega. Diabolos quer dizer demônio,
caluniador. O termo, a tradução aqui é Satanás, o principal oponente de Deus, o arqui-inimigo que lidera todas as hostes espirituais das trevas. Era de fato a antiga serpente, o dragão. Jesus estava diante dos principais arqui-inimigos da cristandade. E amado, segundo o J. Carson, em uma época de aumento do ocultismo e do satanismo, a título de Brasil, o ocultismo e o satanismo têm crescido no Brasil e no mundo de maneira assustadora. 20 anos, de 20 anos para cá, isso tem crescido, queridos. E muitas das pessoas têm dado crédito a estas coisas, têm dado crédito às obras infrutíferas da fé, dado crédito a estas coisas, em lugar de dar crédito à palavra do Senhor. A palavra do Senhor nos garante a vida eterna. Ela é o nosso porto seguro. Deixam de acreditar naquilo que foi escrito há mais de 2000 anos atrás, no período de 1500 anos, período de 6.000 anos, onde nós temos Gênesis e Apocalipse. Desde o mundo foi criado, as pessoas deixam de dar lugar a essa palavra que é inerrante o suficiente para, de alguma forma, misturar a sua vida com estas coisas, tornar o seu culto satânico, porque se envolve com magia, se envolve com crendices, com superstições. As pessoas são levadas por engano, são levadas por coisas que os homens criam para adorar em vez do Criador. O Brasil ele se encontra imerso em tudo isso. Ele se imergiu nesse falso culto. Ele se imergiu nessa adoração supersticiosa ou sincrética. No entanto, queridos irmãos, e o fato de Jesus ser levado pelo Espírito Santo para ser tentado pelo diabo não é mais estranho do que aconteceu com Jó, não é mais estranho do que aconteceu com Samuel, aconteceu com os homens da antiga aliança que foram tentados. Isso não parece estranho, ou nós não devemos achar que seria estranho. Em Jesus, querido, as tentações de Deus têm claramente o propósito de testá-lo, da mesma forma como Israel ela foi testada. Então, queridos, presta atenção. O Brasil está em fase de teste. A nação será aprovada se crer somente em Jesus. No entanto, eu creio que como Israel, o Brasil tem falhado e pecado. Só Jesus pode salvar a nossa nação. Como diz a canção Diante do Trono, Brasil, em teu solo existe um povo. Brasil, uma gente que te ama, que clama a Deus, que acredita nas promessas. Ele virá restaurando a nossa terra. Que povo é este? Que povo é este que ama o Brasil, que clama pelo Brasil, que ora pelo Brasil, se não a comunidade protestante evangélica do nosso Brasil? Aqueles que de fato, de verdade, já fizeram a sua profissão de fé e não negociam Jesus pelos ídolos, e não negociam Jesus pela idolatria pagã da nossa nação. É a comunidade evangélica que tem sustentado essa nação de pé, porque o Senhor ainda não de fato, de verdade, não consumiu. O Senhor ainda não trouxe o seu julgamento por causa dos escolhidos, por causa da sua igreja que ainda está no Brasil. Mas haverá de chegar um tempo que a igreja será arrebatada. Haverá um tempo que o povo do Senhor será arrebatado. E triste será das pessoas que ficarem aqui. E triste será das pessoas que não reconheceram Jesus em vida, porque não adianta. Muitos chegaram naquele dia e vão falar: Senhor, Senhor, eu preguei no teu nome, eu expulsei demônios, eu fiz sinais, eu fiz aquilo. E ele vai dizer: eu não os conheço, apartar de mim para o fogo da ira. Queridos, eu não quero ser achado com esses. Eu não quero ser achado com aqueles que estão à esquerda do trono de Deus, mas eu quero ser achado com aqueles que estão à direita do Cordeiro de Deus. Aqueles que foram comprados e redimidos pelo sangue, o sangue bendito do
pecado do mundo. Mas uma terceira e última verdade, queridos: adorar somente a Deus. O Brasil ele tem falhado na vida de adoração e devoção ao seu Senhor. Em Êxodo 20, versículo 5, nos diz o seguinte: não se prostrem diante deles, nem lhes prestem culto, porque eu, o Senhor seu Deus, sou zeloso, que visito a iniquidade dos pais e dos filhos, até a terceira e a quarta geração daqueles que me odeiam. Em resumo, queridos, adorai o Senhor vosso Deus. Adorai o Senhor, o vosso Deus. Veja comigo, Apocalipse capítulo 14. Apocalipse capítulo 14 nos diz o seguinte: palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, a revelação do Senhor Jesus a João, o apóstolo do amor. 14, 7. Quem achou ler comigo? Vamos lá? Dizendo com voz forte: temam a Deus e dê glória a Ele, pois é chegada a hora em que Ele vai julgar. E adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Adorar somente ao Senhor. É isso, exatamente isso que Jesus falou no capítulo 4, versículo 10. Apenas o versículo 10. Então Jesus lhe ordenou: vai embora, Satanás, porque está escrito: adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a Ele. Amados, em outras palavras, Satanás ele oferece os reinos do mundo e o esplendor deles sem mostrar o pecado deles. Infelizmente, amados, vivemos dias difíceis. Hoje em dia a nossa nação ela tem conquistado o mundo, sobretudo os reinos da idolatria, os padroeiros espalhados nos quatro cantos da nação. Pecado encoberto, entre aspas, porque nós conhecemos tal pecado, que é comparado com o pecado de feitiçaria. Presta atenção, a idolatria ela é comparada com o pecado de feitiçaria. E tanto a idolatria quanto a feitiçaria, aqueles que praticam, aqueles que se envolvem com isso, não herdarão o reino de Deus. Então o Brasil está envolvido com tudo isso. É um cego guiando outro cego. Porém, queridos, nesse contexto aqui, contexto de Mateus 4, Satanás ele oferecia uma interpretação do ideal governo de Deus a Jesus. Porém, algo se desviava da cruz e introduzia a idolatria. Por isso Jesus ele respondeu: como terceiro está escrito. O versículo 10 ele diz: expulsa Satanás da sua presença. E Jesus ele conclama aos anjos caídos, conclama a sua igreja de maneira implícita, ele conclama as multidões: adorem somente ao Senhor, e somente ao Senhor prestai cultos. Tempo viria em que Jesus, ao expandir o reino, destruiria progressivamente o reino de Satanás. Tinha a oferecer, tudo foi destruído. O segundo templo construído por Salomão foi destruído no ano 70, prefigurando aquilo que iria acontecer posteriormente, a destruição, porque Jesus vai dizer que não vai ficar pedra sobre pedra, tudo será destruído. Mas o Senhor Jesus também, ele conclama essa destruição, ele fala acerca desses últimos acontecimentos, mas também vai dizer que tudo será também restaurado. Nós seremos restaurados, nós receberemos um corpo de glória, onde o pecado jamais nos destruirá, onde jamais a morte nos separará. Nós temos uma certeza: morreremos, porque o salário do pecado é a morte. Mas a morte eterna, a morte espiritual, essa jamais nós experimentaremos, porque Jesus venceu a morte em meu e no seu lugar, queridos. Esse Jesus que eu estou pregando, ele venceu o tentador, ele venceu a morte, ele venceu o mundo, ele venceu a sua carne, porque ele era 100% Deus, mas também era 100% carne. Ele venceu para que nós possamos bradar o seu nome e nos conformar somente a sua pessoa e agradecermos ao Senhor todos os dias, porque a sua obra foi eficaz na minha vida, é eficaz sobre a sua vida, porque não há condenação para
para aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. É a graça que nos transpõe, nos transpõe para o Senhor, ou nos coloca diante do Senhor, por intermédio de Jesus Cristo. Irmãos, como Israel, Cristo ele foi levado ao deserto para ser provado. Diferentemente do povo de Israel, Jesus ele foi vitorioso e é vitorioso. E o Brasil será vencedor se converter o seu coração a Jesus. Segundo livro de Crônicas, capítulo 7, versículo 14. E se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, e buscar minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu o ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. É necessário clamarmos. O papel do cristão é clamar, é pedir a intervenção, é pedir ao Senhor que intervenha na nação, porque feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Amados, algumas aplicações práticas para a minha vida, para a sua vida. Nós aprendemos que se faz necessário alimentar-se da palavra, não tentar a Deus e adorar somente a Deus. Diante dessas verdades espirituais, uma nação ela não vive apenas de pão. Queridos, nós temos algo imaterial dentro de nós, que é a nossa alma, e é o nosso espírito, e a nossa alma, o nosso espírito tem sede de Deus, e só Jesus pode matar esta sede, só Jesus ele pode matar esta fome, porque nós temos sede e fome de Deus, e seremos saciados somente com Jesus. A nação brasileira, ela só será saciada se tiver desejo e anseio por Jesus, porque as outras coisas serão feitas, porque depende do seu querer e o realizar. Nós vivemos uma apatia espiritual, estamos espiritualmente falidos. Estamos com aquelas brasas já apagando, mas é o Senhor que sopra sobre essas brasas, é o Senhor que sopra sobre a igreja, é o Senhor que sustenta a sua igreja, é o Senhor que faz a igreja triunfante em meio ao caos, à destruição dos valores morais. É Jesus, e é esse Jesus que eu confio, que não existe um centímetro que seja da esfera humana que ele não diga é meu, como disse Abraão. Eu confio nesse Jesus que está no controle, ele é soberano, e ele é quem vai erguer esta nação, é ele que vai transformar esta geração a partir da sua igreja, a partir de um avivamento e despertamento da sua igreja. Só assim esta nação será transformada. Uma nação ela não deve tentar a Deus, não tentará o Senhor teu Deus. Aprendemos com Jesus, queridos. Da mesma forma, o Brasil não somente será uma nação verdadeiramente abençoada, ela será verdadeiramente uma nação abençoada se permanecer debaixo da autoridade do Senhor, se sujeitar ao Senhor, obedecer ao Senhor, porque importa obedecer a Deus do que aos homens, amados. Diante dos questionamentos, muitas vezes as pessoas chegam para nós, mas você é evangélico, pode isso, pode aquilo. Queridos, a resposta é: todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém, e eu não deixarei me deixar dominar por qualquer uma delas. A gente precisa pedir a mente de Cristo para a gente responder a tais questionamentos, e nos manter firme no propósito, e nos manter firme no nosso posicionamento de cristãos evangélicos, queridos. Não se deixem ludibriar muitas vezes pelo amigo, pelo familiar que quer viver distante dos caminhos do Senhor, mas se mantenham firme e Jesus vai te honrar. Jesus vai honrar o teu testemunho, porque o que acontece hoje em dia, muitos têm sido seduzidos, muitos têm perdido a integridade por ambientes, muitas das vezes por se envolver com pessoas demasiadamente que se encontram distantes de Deus, e aí tudo
que o inimigo quer é nos distanciar do senhorio de Cristo. Não quer dizer, o senhorio de Cristo tem primazia na tua vida, ele tem primazia na vida desta igreja. Prepara-te para encontrar com Jesus aos pés da cruz. Não sai aos pés da cruz, não sai da tua posição, não sai por ninguém, nem por nenhum ambiente. Amém, igreja? Então a nação, ela não deve trocar o seu Deus pelos deuses. Lá, o Deus Criador, o Deus verdadeiro, pelos falsos deuses. Nós não devemos adulterar o nosso culto, a nossa vida, o nosso culto, a prestação em louvor ao nosso Deus. Satanás, ele ofereceu a Jesus os reinos do mundo em troca de adoração. Jesus recusou, queridos, porque ele preferiu obedecer ao Senhor. Amados, o poder político não pode ocupar o lugar de Deus no meio do seu coração. Viver a fé acima de partidos e ideologias, defender os valores bíblicos com amor e firmeza. E seja esse o desejo do meu coração e o desejo do teu coração. Porque o problema do Brasil não é meramente econômico. A gente sabe que o problema não é meramente econômico, político, social, mas é de maneira urgente, espiritual. Quando uma nação se volta para Deus, ela encontra direção, restauração e esperança. E que cada família, cada igreja, cada cidadão escolha servir ao Senhor, pois bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor.